É impossível você ter paz interior, construir relacionamentos saudáveis e tomar boas decisões se você não reconhece, compreende e gerencia as suas emoções. Pense em quantas decisões ou escolhas questionáveis você fez ou quantas oportunidades da vida você perdeu por não saber lidar com as emoções. E eu prometo que você vai sair desse vídeo com algumas ideias para reconhecer, compreender e gerenciar as suas emoções e ter uma vida mais leve e positiva. Quando eu penso em inteligência emocional, eu me lembro de Viktor Frankl. Rapidamente, para você entender, ele era um psiquiatra judeu que vivia na Polônia e foi levado para os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E junto com ele foi a esposa grávida, o pai, a mãe e o irmão. Bem, resumindo a história, ele acabou perdendo a esposa, os pais e o irmão. Ele passou por 4 campos de concentração, incluindo o de Auschwitz. Ele era forçado a fazer trabalhos desumanos, ele passava por torturas físicas e psicológicas quase todos os dias. E mesmo passando por tudo isso, ele conseguiu sobreviver, usando sua inteligência emocional e focando nos seus propósitos de vida. E além disso, ele encontrou forças para ajudar as pessoas que estavam lá nos campos de concentração, dando conselhos, ajudando as pessoas a encontrarem sentido para ficarem vivas e dando ideias positivas do que eles poderiam fazer depois que saíssem de lá, sendo positivos que eles iam conseguir sair de lá. Ele conseguiu sair de lá e ele inspirou e inspira milhões e milhões de pessoas com a sua obra-prima, o livro Em Busca de Sentido. É um livro maravilhoso, um dos melhores livros sobre propósito de vida, para encontrar o sentido da vida. Vale muito a pena a leitura. E ele nos deixou de presente uma frase emblemática, que é a seguinte: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, que é a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância. Ou seja, nós nem sempre temos controle sobre o que acontece conosco ou no mundo. Porém, nós temos uma liberdade, que é escolher como nós vamos reagir ao que está acontecendo. Isso ninguém pode tirar de nós. E isso é relacionado diretamente com a nossa inteligência emocional. E como nós podemos desenvolver ou aprimorar a nossa inteligência emocional? E para isso eu vou te explicar como eu venho conseguindo gerenciar as minhas emoções de uma forma mais simples, que está realmente funcionando para mim. Basicamente é o seguinte: pense que a sua mente, o seu cérebro é um reino. E nesse reino você tem o rei ou a rainha, que é o seu consciente ou pode ser a sua razão. E é dali que saem todas as decisões. Então sempre o rei ou a rainha é quem tem a decisão final. E isso é também do seu consciente. Porém, esse reino tem vários e vários conselheiros, que os principais eu diria que são o medo, a coragem, a tristeza, a alegria, a calma e a raiva. E qual é o objetivo do reino? Bom, aí você pode pensar, mas eu diria que é ficar em paz, desfrutar da vida e ter sucesso. Agora imagine que o rei ou a rainha deixasse os conselheiros tomarem conta de todo o reinado. O que será que aconteceria? Provavelmente daria problema, né? E é isso que acontece com a nossa mente. Quando a gente deixa as nossas emoções tomarem conta do nosso consciente ou de tudo, sempre dá problema. Portanto, nós precisamos gerenciar esses conselheiros e essas emoções. E uma coisa que resolve isso é ouvi-los, ouvir esses conselheiros, essas emoções, ou seja, é refletir sobre o que está passando no seu reino. O que as emoções querem dizer para você? A verdade é que a gente tem uma tendência de ou a deixar as emoções tomarem conta das nossas decisões sem questionar, ou oprimir e calar as emoções. Mas isso não é a solução. Eu até falo sobre isso no meu primeiro vídeo aqui no canal, onde eu digo que eu demorei 10 anos para conseguir postar o primeiro vídeo, porque o conselheiro medo fazia eu desistir, fazia eu não seguir adiante. Até que eu consegui ter ali um diálogo com o medo, e entender os pontos dele e dar o meu contraponto. E no fim eu entendi que era um exagero, que era um cuidado exagerado. Então você pode usar essa técnica com todas as suas emoções. Se você está com raiva, por exemplo, converse. Por que eu estou com raiva? O que isso está me trazendo de bom? O que
que vai me ajudar a ter raiva nesse momento? Será que não é isso que a pessoa ou a situação quer? Será que não é melhor eu ter calma agora? Então você pensa, reflete, faz perguntas ali para tentar dar contrapontos para aquela emoção. Se você está com medo de alguma situação ou de algo que você tem que fazer, pense, será que se eu fizer isso minha vida vai acabar? Será que vou perder tudo? O que pode acontecer de pior? E o que pode acontecer de melhor? E se eu chamar a coragem para participar dessa reunião, ao invés de só o medo? Então é você fazer contrapontos, é você pensar o que realmente pode acontecer. Será que o medo ali ele é real ou ele é excessivo? E será que se eu for corajoso, quais serão os pontos positivos que eu vou tirar dessa situação? E quando você estiver passando por um momento triste, você pode pensar, será que não é isso que a pessoa quer? Será que eu tenho que realmente gastar minha energia aqui falando com a tristeza, ouvindo a tristeza falar a todo momento? Ou será que eu posso chamar alegria para essa reunião? Que pontos positivos eu posso tirar daqui? Então não é sobre você não se sentir triste, não se sentir com medo ou com raiva. Isso é normal, a gente vai se sentir, mas é quanta energia, é quanto você deixa essas emoções tomarem conta de você. Então o ideal é você equilibrar isso, é você conseguir entender que quando você está com raiva você pode se acalmar e isso vai te fazer tomar decisões mais sábias, talvez, vai fazer você sair dessa situação mais rapidamente. Se você está com medo, é você chamar a coragem para junto da reunião ali e dizer, beleza, mas e se eu fizer isso? Quais serão os pontos positivos? O que eu vou tirar de bom daqui? E o mais legal de tudo é que essas emoções depois elas vão se autocontrolando. Quando você está com raiva, a calma já vem junto, você já consegue entender o porquê você esteve com raiva ali e assim, em questão de segundos já mudar a sua mentalidade para ficar mais calmo ou equilibrado ali no momento. E isso com todas as emoções. Eu até falo por exemplo próprio, porque isso vem me ajudando muito. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, medroso, e eu tô conseguindo hoje controlar e entender às vezes quando aparece o medo, a ansiedade assim, eu pergunto, mas e aí? Será que isso realmente vai acontecer? Porque a ansiedade, né, você tá pensando lá no futuro, então a gente não tem controle sobre o futuro, então por que eu quero controlar o que vai acontecer? Aí eu chamo a coragem e a gente já chega ali a um consenso, faço ou não faço? Faço assim, faço de outra maneira, mas sempre pensando positivamente, para frente, o que de bom pode acontecer. Ou também com a raiva. Então, no passado, talvez se alguém me falasse alguma coisa que eu não gostasse ou que me deixasse com raiva, eu iria querer pegar a pessoa pelo pescoço e ia ficar ali horas, talvez dias pensando sobre isso. E hoje, se alguém fala algo que eu não gosto, que me ofende, eu já fico ali uns minutos ali, a raiva vem e ela começa, né? Será que não vão pegar essa pessoa pelo pescoço? Aí eu já, não, calma, chama a calma para nós. Quando eu falo calma, a calma já vem. Aí eu penso, tá, mas o que eu posso tirar de bom dessa situação? Ou melhor, o que eu posso fazer para sair dessa situação? E eu já vejo que perder meu tempo pensando na pessoa que me ofendeu, talvez seja o que ela queira. Então eu já, sai, tudo bem. Não é, às vezes não é sobre mim, né? É sobre o que a pessoa está pensando ou o momento que ela vive. Então é refletir mesmo sobre o que está se passando na sua cabeça, nos seus sentimentos, o que os seus conselheiros podem fazer para te ajudar, não te atrapalhar. As emoções são extremamente importantes para nós. Então a gente não pode deixar somente a razão tomar conta do reino da nossa mente ali. A gente tem que ouvir as emoções, mas o ideal é a gente conseguir equilibrá-las, gerenciar, compreender e reconhecer quem elas são, o que elas querem dizer para nós. Isso não é fácil, mas é transformador. Muda a tua vida, assim como mudou a minha. Hoje, nossa, eu sou uma pessoa completamente diferente em todas as situações. E ainda tenho muito a evoluir, porque é uma conversa diária às vezes, é algo que vai pouco a pouco. Você não vai se conhecer e conhecer as suas emoções de um dia para o outro. Então, é a persistência, é você fazer isso sempre que possível. E uma ferramenta complementar que pode te ajudar, que eu ouvi falar um tempo atrás, particularmente eu não uso, mas dizem que é bom,
que é você dar nome às emoções. Então, nomear que as emoções, o medo, qual o nome que você daria para o medo, para a alegria, para raiva, enfim, nomear e depois ir conversando e chamando elas pelo nome. Eu chamo elas de medo, ansiedade, raiva, enfim, mas você pode dar o nome que você quiser. E para colaborar com essas reflexões e para conseguir acelerar o reconhecimento e o gerenciamento das emoções, eu tenho um ritual que eu utilizo e que é magnífico e vem ajudando bastante. E ele consiste no seguinte: antes de dormir, eu reflito sobre o dia e agradeço por tudo que eu passei. Desde o começo do dia, quando eu tomo meu café, eu agradeço pelo café, eu agradeço pelas pessoas que passam por mim, pelo dia que eu converso, eu agradeço pelas coisas que me chamam a atenção, pelo alimento, enfim, eu busco detalhes para eu lembrar o que eu posso ser grato sobre aquele dia, sobre o que eu passei. Então eu fico alguns minutos ali agradecendo e depois eu faço uma meditação. Aí varia, às vezes eu faço uma meditação das respirações, do scan do corpo, né, para sentir todo o corpo, onde o coração está batendo, ou algo que é diferente, que é você fazer uma meditação sobre você, sobre quem você é. Então eu penso quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, quais são os meus propósitos, e a chave aqui é você ir cada vez mais profundo, conseguir fazer perguntas até chegar lá no seu subconsciente, entender se aquilo que você está falando para você é verdade ou talvez não. E é sobre isso, é você entender se você está sendo verdadeiro com você. É você se questionar o porquê das suas ideias. Será que aquela ideia, aquele pensamento é uma essência sua ou vem de influências de outras pessoas ou do mundo? Por que você pensa assim? É realmente você ir mais profundo, como eu falei antes, para você chegar lá no seu subconsciente e ele te mandar as respostas verdadeiras, da onde vem aquilo que você pensa, aquilo que você sente. E pensando nisso, o que seria o subconsciente no nosso reino? Será que é tipo uma biblioteca onde fica todo o nosso conhecimento, mas nós não temos livre acesso a ela? Ou será que é tipo o mestre dos magos, que sabe tudo, aparece quando quer e às vezes fala alguma coisa sem sentido para nós e vai embora? Bem, eu não sei, mas vamos resumir então rapidamente para finalizar o vídeo. Então lembre-se de ouvir as suas emoções. Quem tem que tomar as decisões é o rei, a rainha, é o seu consciente, é a sua razão. Porém, os seus conselheiros são extremamente importantes. Então, escute-os, fale com eles, entenda-os e você vai conseguir controlar. Não queria falar essa palavra controlar, mas sim, você vai controlar as suas emoções, você vai controlar o seu reino e isso vai te ajudar a ter uma vida mais leve e positiva. E se você achar oportuno, tire uns minutinhos antes de dormir para agradecer pela sua vida, por tudo que você tem, agradecer pelas situações do dia ou pelas pessoas que você encontrou e depois faça uma meditação, seja uma meditação de respiração ou de reflexão, de você refletir quem você é, quais são as suas emoções, para você se entender melhor. Esse ritual, digamos assim, é mágico e em poucas semanas você vai ser outra pessoa. O Dale Carnegie tem uma frase que diz: não é o que você tem, não é o que você é, não é onde você está, ou não é o que você está fazendo que te deixa feliz ou infeliz, mas é o que você pensa sobre isso. E eu concordo muito com essa frase. E aqui mais uma vez vou bater nessa tecla. Tudo passa pela nossa cabeça, pela nossa mente. Tudo passa por aqui. Então, se a gente desenvolve uma inteligência emocional inabalável, se a gente começa a reconhecer e gerenciar as nossas emoções e ter um bom autoconhecimento, saber os nossos propósitos de vida, o que a gente está fazendo aqui, acabou. Aí a gente vive uma vida plena. Ninguém e nada no mundo consegue tirar a nossa paz, a nossa felicidade. Então a vida talvez é sobre isso. Portanto, invista em você mesmo, no seu autoconhecimento, em reflexões, em pensar como você pode crescer e melhorar como ser humano. Esse talvez seja o conceito de sucesso na vida.
e você terá paz, felicidade, tranquilidade e vai viver uma vida com mais propósito. Meu nome é Patrick Guarnieri, muito obrigado por você assistir ao vídeo até aqui e agradeça a você mesmo por você estar buscando conhecimento, buscando evoluir e melhorar. E se você quiser me ajudar com R$1.000, eu te passo o meu Pix. Mas se não, se você quiser só dar o like, eu já agradeço, já vai me ajudar muito. E também se inscreva no canal, que além de me ajudar, isso mostra que você está buscando crescer e evoluir como pessoa. E o comentário eu nem vou pedir hoje, até porque ninguém tem coragem de comentar ali, de deixar um feedback para me ajudar. Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Mas é isso. Muito obrigado, fiquem bem, até o próximo vídeo, valeu!